Eu vou ler um salmo e eu quero que você contemple a grandeza do Senhor. Salmo 18 diz: Eu te amarei, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha força em quem eu confiarei. O meu broquel e o chifre da minha salvação e a minha torre alta. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então serei salvo dos meus inimigos. As tristezas da morte me cercaram, e as enchentes de homens ímpios me deixaram com medo. As tristezas do inferno me cercaram, os laços da morte me impediram. Na minha aflição, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz fora de seu templo, e o meu clamor chegou até diante dele, até aos seus ouvidos. Lá no 16 diz: enviou desde o alto, ele me tomou, ele me tirou das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu esteio. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer muito bem. Porque quem é Deus, salvo o Senhor, ou quem é rocha, salvo o nosso Deus. É Deus quem me cinge de força e torna o meu caminho perfeito. Ele torna os meus pés como os pés das corças e põe-me nos meus lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de maneira que um arco de aço é quebrado pelas minhas mãos. Tu também me destes o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua suavidade me fez grande. Tu alargastes os meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Dê um glória a Deus, igreja. Persegui os meus inimigos e os ultrapassei. Nem voltei novamente, até que eles fossem consumidos. Eu os feri para que eles não fossem capazes de se levantar. Eles estão caídos debaixo dos meus pés, porque tu me cingiste de força para a batalha. Tu subjugastes debaixo de mim aqueles que se levantam contra mim. E o salmo termina dizendo: o Senhor vive, e bendita seja a minha rocha, e que seja exaltado o Deus da minha salvação. É Deus quem me vinga e sujeita o povo debaixo de mim. Ele me livra dos meus inimigos, sim. Tu me elevas sobre aqueles que se levantam contra mim. Tu me libertas do homem violento. Portanto, ó Senhor, eu darei graças a ti entre os pagãos e cantarei louvores ao teu nome. Grande livramento ele dá ao seu rei e mostra misericórdia ao seu ungido, a Davi e a sua semente para sempre. Levante as mãos junto comigo e repita o que eu vou dizer. O Filho me libertou, então eu sou verdadeiramente livre. Repita comigo com força mais uma vez. A sua libertação pode depender de uma simples declaração. O Filho me libertou e eu sou verdadeiramente livre. E eu não me colocarei em nenhum jugo de escravidão, porque em Cristo eu sou livre. Amém. Sente-se no seu lugar. Irmãos, eu vou fazer uma rápida oração. Por favor, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor abra os olhos dos teus filhos nessa noite. Abre, Pai, os ouvidos dos teus filhos. Dá a eles olhos para ver e ouvidos para ouvir. Abra o coração, meu Pai, de cada pessoa que está aqui neste momento. Que eles sejam conduzidos, meu Pai, ao entendimento pleno da verdade do Senhor. Eu te peço, meu Pai, dá-me graça para ser fiel e inteiramente bíblica nesse momento. Ilumina-me, Pai, pelo Teu Espírito, porque eu me submeto à Tua unção. Guarda-me, Senhor, debaixo das Tuas asas, Pai, e me livra de toda maldade. Que a palavra que o Senhor tem nessa noite venha cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Irmão, se você me perguntasse hoje, qual o tema da sua palavra?
Eu diria que o tema da minha palavra é: vamos ver se é confirmação ou não. Se verdadeiramente o Filho me libertou, por que estou livre com uma mentalidade de preso? Esse seria o tema da minha pregação. Por isso, abra, por favor, em João 8, 31. Amém? João 8,31 diz: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, hoje eu falo para pessoas que já conhecem Jesus. Eu falo para pessoas que eles já passaram por um processo de libertação e que eles já conhecem Jesus. Jesus é a verdade que liberta. A palavra aqui está dizendo que Jesus, que se nós conhecermos essa verdade, nós seremos livres. E Cristo, Ele nos libertou. E depois que nós estamos em Cristo, não há mais nada, nem ninguém, que possa colocar sobre nós um jugo de escravidão. Quando nós entramos em Cristo, toda a escravidão, ela fica para trás. Amém? Irmãos, abram comigo em Colossenses 1,13 agora. Amém? Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Em Cristo, você é transferido do reino das trevas e você é colocado no reino do amado, o Filho de Deus. Isso significa o quê? Que tudo que antes me escravizava, que tudo que antes me manipulava, que tudo que antes me aprisionava, agora fica para trás. Porque eu sou colocado no reino do amado do Filho de Jesus. Então, o reino das trevas, que antes tinha poder sobre a minha vida, agora fica para trás. Vocês entendem? Isso significa que nós somos livres de todo o opressor. O reino opressor de Satanás, que antes procurava me matar, que antes procurava me roubar, que antes procurava me destruir, agora ele não pode mais ter poder sobre mim. Porque eu sou colocado no reino do Filho de Deus. Eu fui liberta por Jesus. Vocês entendem isso? Então, o que é que eu quero dizer? Por meio do perdão dos pecados, com a expiação que ocorreu na cruz do Calvário, nós somos livres de toda escravidão. Tudo que me amarrava, tudo que me aprisionava, tudo que me impedia de chegar a algum lugar. Agora eu sou livre de tudo isso. Existem muitas pessoas, até dentro da igreja, que elas são libertas. Não há mais nenhum demônio atuando sobre a vida delas. Mas muitas vezes a mente ainda é de escravo. Porque ele não conseguiu entender o que é que acontece no momento em que se é transferido do reino das trevas para o reino do amado do Filho de Deus. Se ele diz que tudo para trás fica, eu tenho que entender que tudo para trás fica. Por isso eu quero que a gente abra agora ainda em Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. Diz assim: E
quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Eu vou repetir: apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. O que é que Cristo está dizendo aqui? Meus filhos, na cruz, eu expus os principados e as potestades das trevas, a vergonha. Eu os coloquei em um lugar de derrota. E agora eu, filho, eu tenho um troféu. Eu venci sobre todos eles. Eu triunfei sobre todos eles. E olha o que ele diz aqui: a ordenança, tudo que ele antes tinha escrito, tudo que Satanás antes tinha escrito contra você, agora foi abolido, foi cravado na cruz. Então aquilo não existe mais. O que ele tinha falado sobre você, o que Satanás tinha falado, não existe mais. Eu triunfei sobre eles. Eles estão derrotados. Eu triunfei sobre todos eles. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 1:18: eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves do inferno e da morte. Irmãos, é tipo assim: se nem a chave do inferno e da morte Satanás tem mais, quanto mais você acha que Cristo não pode te libertar totalmente? É como se Cristo dissesse assim: ó, ele tinha a chave, mas eu peguei da mão dele, agora ele não tem mais. Nem a morte te separa de mim. Você acha que existe algo que vai separar? Não, não pode existir nada que vai separar. Eu triunfei sobre eles. É isso que Cristo está dizendo aqui na palavra. Agora Satanás perdeu. Ele não pode mais, ele não tem mais poder, ele não aprisiona, ele não manipula, ele não pode fazer isso. Eu não posso dar o lugar de dizer que ele pode fazer isso. Vamos lá em Colossenses 2:9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero o 9 e o 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é o cabeça de todo principado e poder. Existem principados, existem potestades, existem governadores das trevas neste século, existe maldade nas regiões celestiais. Mas quando Cristo entra, todo principado das trevas tem que ficar debaixo de Deus. Tem que ficar debaixo dos pés de Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quando Cristo chega, o principado ele não pode ficar de pé na minha vida. A potestade, ela não pode mais atuar sobre a minha vida. Vamos lá em Efésios, agora Efésios 1:19. Amém? Efésios 1:19 diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder. Continuando, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, e muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob os seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse é o Cristo que te libertou. Esse Jesus é quem te libertou.
esse que está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E aqui na palavra diz que ele é o cabeça. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, o meu cabeça é aquele que tem a autoridade sobre todo principado, sobre todo poder e sobre todo domínio. E se eu sou debaixo desse cabeça, significa que tudo que ele conquistou para mim, eu tenho o direito de acessar. Eu estou debaixo desse que tem a autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Não existe principado maior do que ele. Ele é o principado. Sobre tudo, sobre todo principado, sobre todo poder está ele, o nome dele. E esse é o Senhor que nos guarda. Nós estamos debaixo desse Senhor. E você precisa entender, o que eu quero trazer aqui é que você precisa entender que você é livre. E precisa entender e aceitar que as coisas do passado, elas agora precisam ficar no passado. Porque eu fui livre daquelas coisas. Cristo me libertou de todas aquelas coisas. Mas aí você me pergunta, né? Mas Letícia, livre de quê? Eu sou livre do medo? É. Não, Letícia, eu sou livre da inferioridade? É, livre da inferioridade também. Eu sou livre dos demônios, Letícia? É livre dos demônios em Cristo, através do nome de Cristo. Letícia, eu sou livre das cadeias na mente? Você é livre das cadeias na mente. Meu irmão, no final, você tem que ser livre até de você mesmo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. No final, eu tenho que ser livre até de mim mesmo. Porque muitas vezes somos nós mesmos que nos prendemos. Nós é que estamos impedindo algo de acontecer. Então, no final, você tem que ser livre até de você mesmo. A palavra de Deus diz que as coisas velhas para trás ficaram. Então, agora, tudo se fez novo. Mas eu não entendo. Tem gente que diz assim, né? Ah, eu não entendo. Eu sempre venho. Eu faço a libertação. Eu saio daqui liberto. Os demônios são tirados de mim. Mas como eu havia falado, acontece que às vezes nós somos livres dos demônios, mas a mente ainda continua aprisionada. Aprisionada ao ponto de não entender que aquele que cede à pressão do diabo torna-se escravo dele. Mas que quem uma vez foi livre em Cristo é livre de todas as coisas, porque agora só é escravo de um, Cristo Jesus. Vamos abrir lá a palavra em 1 Coríntios 7:22. Amém? Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 7:22. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhante também, aquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Fostes comprados por um preço. Não sejais servos dos homens. Sendo livre, sou serva somente de Cristo. Agora vamos lá em Gálatas 5:1. Diz assim: firmemo-nos, amém? Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não submetamo-nos outra vez ao jugo de escravidão. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou.
não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. E agora vamos lá em Lucas 1. Mais uma referência para isso. Lucas 1, 71. Amém? A palavra de Deus diz assim, Lucas 1, 71. Para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. Satanás, ele é mentiroso em tudo que ele fala. Mas eu não posso acreditar na mentira de Satanás. Muitas vezes o crente pentecostal, ele comete um erro de culpar o diabo por tudo. Então, tudo que acontece ou deixa de acontecer, ele diz, é o diabo. Se eu estou dando tanta carta branca assim, que para o diabo que estiver atuando na minha vida, ele vai dizer o quê? Pô, se ela está dizendo que tudo que acontece ou deixa de acontecer na vida dela, sou eu que estou fazendo, então agora que eu vou fazer mesmo. Tá entendendo? Porque você acaba dando tudo para ele. Tudo que acontece ou deixa de acontecer foi Satanás. Ó, o impedimento de Satanás. Ó, o Satanás aí trabalhando, tentando fazer isso na minha vida. Tudo é Satanás. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, para não haver confusão. Vamos lá em 1 Pedro 5,8. Pedro 5,8. Diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Satanás, ele tem um exército bem organizado. Os espíritos imundos, a palavra está dizendo, que eles ficam ao nosso derredor, buscando uma brecha para que possa entrar e destruir a sua vida e devorar. Esse é o trabalho deles. E até o fim, eles vão fazer isso. Eles não desistem, eles não vão desistir. O trabalho deles é tentar roubar, matar e destruir. De fato, existe uma guerra real e ininterrupta, em todo o tempo ela está acontecendo. Mas o ponto principal que eu quero trazer aqui é que o meu foco, ele não pode estar no quanto a luta vai me cansar e em quantas setas eu vou receber. Mas o meu foco tem que estar que eu já entro na luta vencedor. Então, quando eu entro na luta contra Satanás, ele já está debaixo dos meus pés. E se ele se levantar, porque ele se levanta, ele só vai se levantar para cair. Porque eu já venci sobre ele. A guerra, ela existe de fato. Mas eu não posso dar tanta moral assim para ele. Tá entendendo? A gente não pode dar tanta moral assim para ele. Não, ó, já ficou para trás. Ele vai se levantar, mas, oh meu Deus, cai 1.000 aqui, cai 10.000 aqui, eu tô aqui, ó, de pé. Nosso posicionamento e nosso entendimento tem que ser esse. O nosso foco precisa ser tirado desse ponto e levado para eu já entro na luta vencedor, porque aquele que está sobre mim me deu a autoridade sobre ele. A palavra de Deus diz assim, em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora vamos abrir lá em 1 João 5:18. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos primeiro a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
Eu só sou liberto se eu permanecer nele. Eu primeiro me submeto a ele, resisto ao diabo e então ele foge. Amém? Em 1 João 5,18 diz: não há temor. 1 João 5,18, desculpa. Diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. É assim que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu tenho que entrar na luta entendendo assim. Eu vou brigar até ele cair. Mas ele não pode me tocar. E eu já entro em Cristo. Eu já entro vencedor. Nós temos que começar a nos apegar à verdade de Deus. A verdade que está escrita na palavra. Eu tenho que conhecer essa palavra, mas eu não posso somente conhecê-la. Eu tenho que tomar posse dessa palavra. E eu digo aqui que a palavra de Deus diz que nós somos livres. Nós somos livres de tudo que antes nos prendia. Então, agora, eu tenho que me posicionar de que maneira? Eu tenho que declarar a verdade da palavra. Satanás, você agora não pode mais. Está tentando entrar nessa área, mas agora não pode mais. Amém? Ah, Letícia, mas você não entende. A minha brecha são as minhas emoções instáveis. Não, Letícia, a minha brecha é o meu temperamento muito forte. Eu não consigo abandonar o meu temperamento. Ah, não, Letícia, a minha brecha é a mente. Não, a minha brecha é a inveja, a minha brecha é o ciúmes. Meu irmão, se for preciso, livre-se de você mesmo. Mas não permaneça com a mente amarrada e com a sua consciência aprisionada. Você precisa se livrar de tudo que está te aprisionando. Ainda que isso seja você mesmo, as suas emoções, a sua mente, o seu coração, você tem que se livrar de tudo isso. Você precisa se libertar de toda filosofia mentirosa que é incutida na sua mente. Você precisa pedir para que Cristo toque na sua mentalidade. Muda, Senhor, a minha mentalidade. Para que então eu possa alcançar os lugares que o Senhor disse que eu alcançaria. E ser quem o Senhor disse que eu seria. Por que eu ainda estou nesse lugar? Eu não estou entendendo, Senhor. Eu já fui liberta e eu não estou entendendo por que eu ainda estou nesse lugar. Porque às vezes a mente ainda está aprisionada. A mente ainda é de escravo. Você foi livre, mas a mente ainda é de escravo. Então você precisa sair desse lugar e entender que você é quem Ele disse que você é. Há determinados níveis de maturidade, níveis de entendimento, que nós demoramos para alcançar. Cada um demora para alcançar em uma área. Uns entendem uma coisa mais rápido que outra, outros demoram para entender mais nessa área. Mas você precisa entender a legitimidade do que foi conquistado na redenção. O que foi conquistado na redenção? E qual é o pacote que vem junto com tudo isso? Junto com tudo isso, eu sou liberta nas minhas emoções. Junto com tudo isso, eu sou liberta de todo medo. Junto com tudo isso, eu sou liberta de toda inferioridade. Junto com tudo isso, eu sou liberta da miséria. Junto com tudo isso, eu sou liberto de tudo que me aprisiona, de todo vício. Mas muitas vezes eu sei que na prática é mais difícil, né? E a pessoa diz, não, eu estou me apegando na verdade. A palavra de Deus disse que meu casamento seria uma bênção e meu casamento está todo destruído. Não, mas a palavra disse que os meus filhos são herança do Senhor e os meus filhos não querem nem vir para a igreja. Mas é exatamente isso. Não importa o lugar em que você está, importa quem você é. Não importa se eu ainda estou neste lugar, quem Ele diz que eu sou. Essa precisa ser a nossa mentalidade, de nos posicionarmos mediante o que Cristo disse acerca de nós. Se você é livre, você precisa se visualizar como uma pessoa que é livre. Você precisa visualizar as promessas de Deus, ter convicção e se submeter àquilo que Ele disse.
E eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou dizendo que você tem que pensar de si mesmo além daquilo que deve. A palavra de Deus diz que não devemos pensar de nós além do que se deve. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não tem que se olhar com um olhar de, não, eu sou super poderosa, eu sou assim, ninguém toca em mim, eu sou assim mesmo. Não, não é isso. Mas você precisa ter a revelação de quem você é, mediante a graça de Deus. Não, você não é. Você é ruim, você não presta, você é perdedor. Mas em Deus, eu sou tudo que Ele disse que eu sou. Então, na graça, mediante a graça, eu sou aquilo que Ele disse que eu sou. E então, eu começo a declarar sobre mim o que Ele disse ao meu respeito. Nós não podemos andar temerosos em todo o tempo. Nós não podemos andar sempre com medo, achando que pode acontecer alguma coisa. Mas nós, pelo contrário, precisamos entender o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em mim? Eu preciso ser vigilante. Você precisa ser de sóbrios e vigilantes. O vosso adversário anda ao derredor. Eu preciso ser vigilante. Para que em qualquer sinal que ele se levante, eu dizer, não, Satanás, aqui não, eu pertenço a Jesus. Não, aqui você não pode também, eu pertenço a Jesus. Porque eu não posso ficar sempre sendo afligido pelo cansaço ou temendo o que vai acontecer. Não, que poder que opera em mim. O poder que opera em mim tem que ser maior do que aquele que está lutando contra mim. Vamos abrir lá em Mateus 4. Peraí, irmãos, que eu vou abrir, viu? Peraí. Olha só. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser... Mateus 4:1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito. Vamos pular lá para o 7. Vamos pular lá para o 6. E disse-lhe Jesus: Se tu és o Filho de Deus, lança-te... E disse-lhe Satanás: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e com as suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não temerás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito. Você precisa conhecer as Escrituras, para que no momento em que vier a libertação, ou em que vier a tentação, ou que vier alguma seta de Satanás, alguma mentira de Satanás, você venha a saber como se posicionar. Quando a tentação veio, o que é que Jesus disse? Está escrito. E ele veio de novo e Jesus disse: Mas também está escrito. E ele termina dizendo: Está escrito. Por quê? Porque essa é a palavra confirmada, fiel, verdadeira e que permanece para sempre. Então eu derroto ele como? É com a palavra. Eu preciso tomar posse dessa palavra, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que eu possa atacá-lo. Então quando ele lançar a mentira, eu falo o quê? Está escrito, Satanás. A seta vai vir na mente, mas eu digo: não, está escrito isso. Não, Cristo disse isso. Não, Cristo não me faria pensar isso, Satanás, porque está escrito isso. Essa é a importância de conhecer a palavra.
Por isso que essa é a palavra que liberta. Porque quando vier a mentira, eu pego e lanço ela e digo não. A palavra fiel, verdadeira, a palavra que permanece, a palavra que não muda é essa. E é isso o que está escrito. Amém, irmãos? Eu quero que nesse momento vocês se coloquem de pé. E eu quero fazer uma oração por vocês, entendendo que nós precisamos libertar também a nossa mente. A nossa mente não pode ser cativa. A nossa mente é livre. Eu sou livre. Nele, eu sou livre. Ele disse que eu posso isso, então eu posso isso. Ele disse que eu tenho direito a isso, então eu tenho direito a isso. Eu ainda não estou neste lugar, mas a fé ignora o que os olhos naturais estão vendo, pois é cheia de uma visão permeada por Deus e sua palavra. Não importa onde eu estou, eu sou isso que Ele diz que eu sou. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, onde houver espíritos imundos, meu Pai, atuando na mente das pessoas, eu dou uma ordem que saia agora, no poder que há no nome de Jesus. Onde tiver mentes aprisionadas, meu Pai, onde tiver uma consciência amarrada, onde Satanás estiver dizendo que não vai conseguir, que ainda não é liberto totalmente, que ainda tem uma legalidade, que ele ainda tem poder, que ele seja agora derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, onde tiver uma opressão na mente, Senhor, tira em nome de Jesus toda a opressão na mente, Pai, toda a mentira de Satanás, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Que os teus filhos, meu Pai, venham a entender quem eles são em Ti, meu Pai. Porque nós não podemos nada, mas em Cristo nós podemos todas as coisas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma os teus filhos, meu Pai, nas tuas mãos. Toma a mente dos teus filhos cativa, meu Pai. Que eles venham crescer, meu Pai, no entendimento da verdade que é a tua palavra, meu Pai. Para que eles possam entender, meu Pai, tudo que o Senhor diz acerca deles, meu Pai. E que eles não sejam aprisionados por nenhuma mentira de Satanás. Liberta, meu Pai, os teus filhos na mente. Liberta, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, os teus filhos totalmente, Pai. E nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor operou em nome de Jesus. Se sente novamente, irmão. Eu já vou concluir, mas abra lá no Salmo 91. No Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, nele eu confiarei. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizestes do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua habitação. Pois ele dará ordem aos seus anjos, comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé contra uma pedra.
Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conhece o meu nome. Ele clamará por mim, e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, a gente sabe de cor muitas vezes, né? Esse salmo. A maioria sabe de cor. Mas a gente precisa tomar posse desse salmo. Ele diz que aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanece à sombra das suas asas. Ele diz que eu não tenho medo do terror da noite. Eu não tenho medo da flecha que voa de dia. Eu não tenho medo daquilo que anda nas trevas, nem da destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas isso não pode chegar perto de mim. Ele dá ordem aos seus anjos para me guardarem em todo o tempo. Praga nenhuma chega à minha tenda. Então, a luta vai se levantar. Mas eu não posso andar cansado, atingido e com medo o tempo todo. Porque a palavra diz que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não sou atingido. Porque eu habito na sombra do Onipotente. Na sombra daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês.